Oi, bom dia. Nós vamos continuar a nossa conversa sobre família e nós hoje vamos tratar de tipos de pais, né? Tipos de criadores de filhos. Então nós vamos conversar sobre isso e, por certo, a gente vai ter muita coisa para aprender, não é? Pelo menos para compararmos, para pelo menos a gente saber quem somos, o que temos sido na criação dos nossos filhos, tá bom? Então, tem uma pesquisa também aqui, que na verdade é um estudo sobre o assunto e que vai nos auxiliar a ter esta visão, a compreender melhor, não é, como lidar com isso, tá bom? Então, a pesquisa está aqui. Ok. É uma metodologia, né? Essa pesquisa é uma metodologia que foi empregada por uma cientista, uma estudiosa sobre o assunto, é a Diana Baurindi, né? Alguém muito respeitado nessa área de criação de filhos, de família, de educação familiar e essas coisas todas. E a pesquisa dela é muito interessante porque ela não desdobrou, não é, os vários tipos e concentrou tudo em 4 tipos de pais que têm sido identificados nas famílias modernas, né? Naqueles primeiros estudos que fizemos sobre esposos, sobre esposas, tinha também um número resumido que poderiam ser padronizados, mas foi desdobrado em outros vários tipos. Então ficou, né, uma lista maior de tipos. Por um lado é bom, por outro lado não é bom. Existe o lado bom porque quando você tem o desdobramento, você vai mais específico ao problema e as pessoas se identificam melhor. Há uma facilidade de identificação. Quando você tem algo assim mais concentrado, então termina sendo muito geral, né, e isso dificulta um pouquinho para que as pessoas se identifiquem. No caso desse, o que é que ela diz? Que foi um trabalho feito para nortear sobre criação de filhos, como é que tem sido e o que é que há de nocivo nisso e o que é que pode ser melhorado nisso, até para que os pais percebam, né? E ela diz que essa classificação que ela fez tem a ver com as decisões que as pessoas tomam em relação aos filhos no dia a dia, no cotidiano, né? Como é que os pais lidam diante dos desafios de cada momento, e você tendo filho, principalmente em formação, criança, realmente esses desafios são constantes a cada momento, porque a criança ela está sempre, de alguma forma, consciente ou inconsciente, ela está lhe testando, ela está sabendo, ela quer descobrir qual é o real limite que ela tem, né? Você pode até dizer uma coisa, mas ela não é isso que vai ajudá-la, não é isso que vai facilitar a compreensão dela. Ela tem que ver até onde você está falando, né? Até onde vai aquela permissividade ou aquele limite que você colocar. Então é um desafio permanente, a todo momento, né? Sem dificuldade, né? Tendo filho, você está com esses limites permanentes. E também diante das crises, né? Tanto em relação à criança, quanto em relação ao ambiente, em relação às muitas, né, coisas que podem acontecer com aquela criança e que você, como pai e mãe, deve tomar alguma iniciativa. Então isso nessas duas coisas que foram baseadas essa pesquisa, né, para saber os tipos de pais que estão aí nas famílias, né, nesse tempo moderno que nós estamos. Ele coloca que o momento emocional de cada situação é que vai ajudar eles a compreenderem isso e os pais a se comportarem de um tipo ou com outro tipo. Então ele coloca também assim o autoritário, o pai pode ser autoritário numa circunstância, mas pode ser também negligente ou pode ser permissivo em outra. Então o que quer dizer isso? Todos os pais, sem exceção, nessa pesquisa,
todos os pais têm as 4 marcas, as 4 qualidades, entendeu? Agora, uns vão se destacar mais numa qualidade do que em outra, ok? Mas todos devem também ver, não é, essa semelhança, estão ligados aos 4 tipos. A mesma coisa a gente viu em relação aos maridos, a mesma coisa em relação... Por que é assim? Porque quando você trabalha com seres humanos, não é, e aí entra a questão religiosa, quando explica, né, sobre o imagem e semelhança, o livre-arbítrio. Então, quando você trabalha com seres humanos, você não consegue fazer padrões, né, padrões perfeitos. Você pode você pode observar padrões mais ou menos, mas não perfeitos, não é? Porque o ser humano é assim, muito independente, ele tem iniciativas diferentes, você não pode totalmente fazer previsão a respeito dele, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui um primeiro tipo, né? Um primeiro tipo de pais que estão nas famílias e que chama muita atenção, porque digamos que é um resquício, não é, de uma criação mais antiga, aquela maneira que os pais tinham antes, né, digamos há uns 50 anos atrás, há uns 100 anos atrás, e que os pais eram obrigados a terem esse comportamento, esse tipo, né, de criação, e que influencia até hoje, então, muitos, né, na criação de seus filhos. São os pais autoritários. Na pesquisa, no estudo, é apresentado que a comunicação dos pais autoritários com seus filhos baseia-se no medo. Então, a autoridade dele é alcançada pela maneira como ele demonstra, não é, o que pode acontecer se não for obedecido. Então, é o medo, é a grande arma, né, que os pais autoritários utilizam. A gente pode dizer assim, é ruim, é errado? Não necessariamente, né, existem consequências boas e consequências ruins. Mas você vai ver que em todos os tipos, você vai ter consequências boas e consequências ruins. Né? Não tem um tipo perfeito. Você vai ver ao final da pesquisa que pode acontecer, né, de um determinado tipo ser, digamos, o preferido, o que é considerado ideal. Mas até isso é algo a se ver como relativo, porque um tipo de criação, né, qualquer tipo de criação, vai produzir resultados, né, que podem ser agradáveis e desagradáveis. Porque não é só a criação que vai estar em evidência, mas há uma série de circunstâncias, né? A questão do temperamento do filho, a própria visão do filho em relação ao mundo. Então isso vai marcar para que um tipo, né, em alguma circunstância, seja mais positivo do que negativo, tá bom? E também vice-versa. Então, esse pai autoritário, né, que se baseia no medo, isso leva a uma, segundo a pesquisa, numa relação nociva, né? É entendido como algo nocivo, ou seja, estão observando o lado nocivo desse tipo de criação. Crianças ou adolescentes criados dessa forma, segundo a pesquisa, perdem-se de si mesmos, né? Porque vivem em função da autoridade de alguém e eles mesmos não desenvolvem a sua maneira de enfrentar a vida, de resolver a sua vida, o seu cotidiano. Então isso termina sendo resultado, né, desse tipo de criação que elas podem ter. Ainda sobre autoritários, essa pesquisa lembra o seguinte: a postura verbal que é utilizada, porque a maneira como é colocado a autoridade sobre os filhos, né, isso também traz resultados que são considerados negativos, ruins para, né, a formação dos filhos. Então aí entra a utilização de uma maneira física, violenta,
né, para que seja atendido, para que haja uma obediência por parte dos filhos. E aí entra também o lado, né, e aí é observado na pesquisa, esse lado negativo. Criança com medo, né, criado sobre o medo, essa criança ela vai desenvolver, por exemplo, na pesquisa mostra, né, que na escola ela vai ter mais dificuldades de questionar, de perguntar, de saber informação, porque ela fica com receio, ela foi criada de uma maneira que ela fica com receio de falar para as pessoas, de perguntar para as pessoas, porque tem medo da reação das pessoas, né? Então esse tipo de criação vai produzir filhos assim. Normalmente produz filhos assim. Como eu disse, não há padrões assim tão perfeitos, porque o ser humano é muito, né? Você não tem como dizer, olha, todos vão ser dessa forma, entende? Mas há um percentual que termina marcando os resultados desse tipo de criação. Também é colocado na pesquisa que quando uma criança é criada, não é? Com esse medo, sob esse pai autoritário, essa criança termina crescendo, não é? Com medos de determinar metas para a sua vida. Então, para ela é um pavor, porque ela fica com receio de não conquistar, né? Isso é uma questão justamente dessa criação, esse medo inicial, onde ela fica amedrontada. Se eu colocar metas e eu não conseguir, então fica sempre o espírito de que vai sofrer consequências muito drásticas, né, por não conseguir alcançar aquelas metas. Então são crianças sem metas, são crianças que não têm, não alimenta ambições, não alimenta anseio de ir além, elas se acomodam porque é mais tranquilo, elas não têm o medo, né, de não alcançar aquilo que elas gostariam. Então existe esse medo de decepcionar-se, né, e decepcionar as outras pessoas, e com isso ela sofrer consequências que não sejam agradáveis. Ainda sobre os pais autoritários, é colocado também na pesquisa o seguinte, que essa firmeza, não é, essa maneira dura como é criado, com esse autoritarismo, né, não pode ser confundido com a ideia de firmeza, entendeu? Então, ser autoritário muitas vezes pode não ter firmeza. Às vezes você, para ter autoridade, né, você usa da autoridade porque você não tem tanta certeza daquilo que você está querendo. Mas, por outro lado, é preciso, para a criança, é preciso uma firmeza. É preciso que você tenha, e ela perceba isso, que você sabe o que quer e que você está dizendo exatamente aquilo que ela está entendendo. Entende? Mas sempre sem essa força do medo, desse autoritarismo. Ok? Outra coisa ainda é que nessa maneira de autoridade, o pai que passa a imagem de saber de tudo, por isso que ele quer usar dessa autoridade, torna as crianças dependentes de uma força superior que vai decidir tudo por elas. Então, acomoda. Então, termina levando as crianças, não é? As crianças a crescerem sem, digamos, a iniciativa, porque elas sabem que tem alguém que vai dizer a elas o que é que elas devem fazer, como devem fazer, não é? Como enfrentar os resultados daquilo que ela vai fazer. Então, ela não desenvolve, ela não cria, não é estimulada a criar, porque ela sabe que tem um pai ou uma mãe que vai estar, né, mesmo que quando não tiver mais pai e mãe, ela vai ter a ideia inconsciente de que tem alguém que vai conduzi-la, né, para chegar a determinados resultados. Né? Esse está ligado ao autoritarismo. O segundo tipo, né, de pais que existem, e as famílias estão aí, né, vivenciando, e a gente tem visto até muito mais do que os pais autoritários. Por que temos visto mais?
Acontece que, como eu disse, há 50 anos atrás era normal esse autoritarismo, até com muitos exageros. E por causa desses exageros, muitos filhos tomaram a decisão, né, por vários motivos, e até por resultado daquela criação autoritária, resolveram, né, ou não conseguem ser diferentes do que pais negligentes. Saem de um extremo e caíram em outro extremo, como resultado do primeiro extremo, daquela criação que tiveram, né? Então vão cair agora na negligência. São os pais negligentes. Não sabem nem o nome, isso é na pesquisa, viu? Não sabem nem o nome do professor dos filhos, né? Não conhecem, não se envolvem, não se desligam dos filhos, né? Não sabem as preferências, os incômodos dos filhos, não têm essa iniciativa, né, de querer saber, de conhecer melhor aquilo que marca a vida dos seus filhos, né? Então esse é o pai negligente. Ele vive para si e esquece, não é, dos filhos, esquecem da vida dos filhos. Casais assim, segundo a pesquisa, criam os filhos, não é, entendendo que os filhos vão aprender e vão se criar sozinhos, né? Não precisa. É claro que isso não é uma maneira consciente, não é que eles pensem assim, mas o comportamento dos pais é como se fosse assim, entende? Eles não precisam tanto de mim, eles sabem se virar, eles sabem aprender sozinhos, eles sabem o que devem fazer, né? Partem desse pressuposto, né? Isso porque, aí eu volto a lembrar, aquela criação que teve antes, onde aprenderam que tinha sempre alguém para fazer por eles, né? E aí entra a questão da negligência. Isso são pais que não ajudam os filhos na escola, no desenvolvimento intelectual dos filhos, né? Às vezes, segundo a pesquisa, segundo os que foram pesquisados, tem a ver com pais que estão em processo de separação. Não é processo já na hora da separação, não. Pais que já estão vivendo uma separação, entende? Já estão vivendo um distanciamento entre eles, não é? Isso pode durar 2, 3, 4, 5, 10 anos. Então isso leva também a serem negligentes com os filhos, ou porque até esperam que o outro, né, esteja fazendo o que ele deveria fazer como pai ou como mãe. Ele fica imaginando que o outro cônjuge deve estar fazendo isso, né? E aí entra a questão da negligência. Também é colocado que existe um fator que leva a essa negligência, que é o diálogo difícil entre os cônjuges, entendeu? Então os cônjuges estão vivendo, né, até muitas vezes por causa desse processo de separação, estão nessa dificuldade de conversar, de saber qual o papel de cada um na criação do filho ou dos filhos e assim por diante. É entendido como uma criação nociva, tá bom? Volto a lembrar o que eu disse antes. Essa questão nociva você vai encontrar em todos os tipos de criação, porque todos os tipos você vai ter aspectos positivos e aspectos negativos. Qual é o aspecto positivo que a gente pode ver nessa questão da negligência, né? Isso quer dizer muitas vezes o contrário do que ocorreu na primeira criação, ou seja, pela ausência dos pais, pela negligência dos pais, muitas vezes os filhos aprendem sozinhos a sobreviver, aprendem a enfrentar as dificuldades. Às vezes as próprias circunstâncias obrigam essas crianças a tomar iniciativas, já que os pais não estão tomando. Então, há aspectos positivos, né? Agora é entendido que existem muito mais aspectos negativos, mais prejudiciais, do que aspectos positivos nessa criação negligente, tá bom? Então, a criação nociva, ele coloca aqui alguns aspectos. Primeiro, o estudante perde a vontade de aprender, porque o pai é negligente e não vai se preocupar em ajudar os filhos, né, em casa,
no trato com a educação, aquilo que estavam vivendo na escola. Os filhos tornam-se lentos, porque pela ausência dos pais, né, eles terminam vivendo um tempo deles e isso faz com que eles sejam mais lentos. Está faltando alguém para a disciplina, para dizer tem que fazer isso até tal horário, né? Está faltando isso e termina sendo por resultado dessa negligência dos pais. Há um perigo que eles colocam, né? E essa pesquisa mostra que quando os pais são negligentes, os filhos tendem a encontrar outros adultos para assumir o papel do pai e da mãe, porque até eles precisam, entende? Então, você pode, o fato de serem negligentes, você pode levar essas crianças a abraçarem com facilidade outros adultos e tomá-los como aqueles que estão tomando a posição, a função do pai e da mãe, tá bom? E isso é um perigo, porque muito provavelmente aqueles que têm muito que oferecer de positivo já estão ocupados, né, com seus filhos. E aqueles que têm muito que oferecer de negativo para a vida de alguma pessoa vai estar disponível e essas crianças vão abraçá-los como pai e como mãe, né? E ainda sobre negligentes, né? Outra coisa que a pesquisa lembra: as crianças negligenciadas, né, não acreditam direito, né, que elas são capazes de aprender. Isso a pesquisa percebeu, né? As crianças passam a perceber que elas não têm direito, né, a aprender, elas não têm facilidade de aprender. Segundo, elas não batalham para realizar esse direito, elas se acomodam, elas não vão à luta para merecer o direito de aprender, né? E a pesquisa diz que essas crianças percebem facilmente a desigualdade no mundo, né? Uns podem mais do que outros, uns conseguem mais do que outros, então essa desigualdade faz com que eles sofram mais do que deveria. A desigualdade, ela existe, ela é real, acontece mesmo, sem dúvida, né? E é muito dura, é muito drástica. Mas essas crianças que são negligenciadas pelos pais, elas têm mais facilidade de perceber isso, né? De reclamar isso e também de sofrer mais com isso. E isso termina levando ao braço cruzado, em vez de partir para enfrentar essa desigualdade que existe e que a gente não pode negar. Tá certo? Então, esses dois tipos de pais, a gente conversa isso hoje, né? São os pais que são negligentes e os pais que são autoritários, né? São dois extremos muito sérios e que estão aí nas famílias e que a gente precisa estar atento. Segundo a pesquisa, todos nós temos um pouco de cada um deles, né? Cabe a gente descobrir qual o volume de cada tipo desse faz parte da nossa maneira de criar os nossos filhos. Às vezes, em relação aos maridos e às esposas, e agora aos pais, algumas pessoas ficam até assustadas, né? Ficam assustadas com essas dificuldades todas. Mas qual é a função nossa numa live, numa atividade como esta? É justamente mostrar isso. Primeiro, a gente incentivar. A questão da família é fundamental, né? E é algo que a gente não pode correr, é ideal. Agora, é incentivar isso, mas também mostrar as dificuldades que isso, né, traz, as dificuldades que isso tem enfrentado no dia a dia das famílias, certo? Agora, a gente precisa também lembrar, né, que são comportamentos ruins, mas que podem ser melhorados, não são comportamentos permanentes, não são comportamentos que não podem ser mudados, são mutáveis, entendeu? São mutáveis, precisa de uma decisão da pessoa, né, e descobrir se ela é capaz de mudar sozinha. Se ela pode mudar sozinha, parte para as mudanças, né? Porque quando ela muda, tudo muda. Mas também, ao perceber que não pode fazer sozinho, ela precisa de ajuda, né? E o nosso papel também é lembrar
né? Incentivar quem pode fazer sozinho, e muitos podem, né? É só querer, é só tomar a decisão. E aqueles que descobrem que não podem, não conseguem fazer sozinhos, né? É orientar para que peçam ajuda. A gente tem lembrado o seguinte: a vida é curta e a gente precisa aproveitar o máximo, porque fomos criados para sermos felizes, muito felizes, em família. Em família. E a gente não pode deixar que essas coisas nos impeçam de viver essa felicidade. Tá bom? Aí a gente lembra, como eu falei recentemente, né, a gente lembra o seguinte: existem, para os que precisam de ajuda, existem técnicas interessantes e divertidas. Interessantes e divertidas. Simples, discretas, sigilosas e rápidas, para solucionar muitas dessas dificuldades. Tá bom? Então, que Deus, né, nos abençoe, abençoe você, abençoe sua casa e abençoe todos em sua casa. Eu só queria lembrar hoje que provavelmente hoje à noite a gente vai ter uma conversa com o Mateus a respeito de farmacologia. Tá bom? Provavelmente vamos ter essa conversa, e aí seria muito bom, né? Até porque o que ele tem para falar tem muito de benéfico para as pessoas, e a gente pode aproveitar bem o que ele vai nos orientar nessa oportunidade. Tá bom? Então deixa eu fazer aqui esse encerramento. Um abraço grande e que Deus continue abençoando vocês.